Era uma tarde de outono quando minha vida mudou de forma irreversível. A confissão chegou como um sussurro na cozinha de casa, vindo da própria boca do meu noivo, Ricardo. Com um tom frio e quase indiferente, ele admitiu que não apenas havia traído minha confiança, mas que os 2 filhos de minha irmã, Clara, eram dele. Minhas mãos tremeram, e as palavras pareceram se dissolver em minha mente. Tudo que construí juntos, os planos, o futuro, a família desabou em segundos. Cortar contato com ambos foi uma decisão quase automática. A dor de saber que as 2 pessoas mais próximas de mim haviam conspirado nas sombras era insuportável. Clara não fez nenhum esforço para se justificar. Seus olhos estavam cheios de algo que parecia ser culpa, mas também um traço de desafio, como se quisesse dizer que eu deveria compreender. Compreender o quê? Que meu mundo foi destruído por um impulso egoísta. Ricardo tentou pedir desculpas, mas as palavras eram ocas. Eu não queria ouvir. A conexão com ambos foi cortada, limpa e sem retorno. Meus pais, por outro lado, não aceitaram essa ruptura tão facilmente. No início, fiquei em silêncio. Eu estava ferida, e eles respeitaram isso. Mas com o passar dos meses, as ligações se tornaram frequentes. Minha mãe me dizia com a voz trêmula que família é família, e que eu deveria encontrar um jeito de perdoar. Meu pai, mais pragmático, argumentava que não havia como apagar o que aconteceu e que eu deveria pensar nas crianças, meus sobrinhos que não tinham culpa. Mas eu tinha minhas razões para manter a distância. Cada conversa parecia um campo minado. Você realmente acha que devo olhar para Clara e não lembrar o que ela fez comigo? Que eu posso conviver com o fato de que os filhos dela são do homem que prometeu passar o resto da vida ao meu lado? Perguntei em uma das tantas chamadas telefônicas. Eles não tinham resposta, apenas silêncio seguido por mais apelos emocionais. O tempo passou, mas a pressão aumentou. Minhas mãos suavam sempre que via o nome deles no visor do meu celular. Atendi menos ligações e ignorei mensagens, mas os sentimentos conflitantes começaram a crescer. Eu sentia a falta deles, dos almoços de domingo, das risadas compartilhadas, do conforto de saber que eles estavam do meu lado. Mas como continuar quando sentia que estavam minimizando a gravidade do que Clara e Ricardo fizeram? Um dia, decidi que precisava colocar tudo para fora. Combinei de encontrar meus pais em nossa antiga casa de família. A sala estava igual, com os sofás envelhecidos e o aroma familiar de café. Eles pareciam aliviados por me ver ali, mas meu coração estava pesado. Com uma voz que tremia de emoção e raiva reprimida, expliquei que a traição não era algo que eu podia simplesmente perdoar, que a dor era constante e profunda. Minha mãe chorou, dizendo que queria a família unida de novo, enquanto meu pai, com olhos marejados, pediu que eu tentasse ver o lado humano da situação. O lado humano? Vocês querem que eu seja maior do que a dor que eles causaram. Mas por que ninguém está pedindo que eles sejam maiores? Que peçam meu perdão verdadeiramente, que reconheçam o que fizeram e tentem reparar. Vocês acham que é fácil para mim? Eu também queria uma família unida, mas não fui eu quem destruiu isso. Aquele encontro foi um ponto de virada. Eles começaram a entender que meu silêncio não era uma questão de orgulho ou teimosia, mas de sobrevivência emocional. Aos poucos, as ligações diminuíram, mas a relação com meus pais nunca mais foi a mesma. Havia um peso no ar, uma mistura de amor, culpa e frustração que não conseguíamos superar. Quanto a Clara e Ricardo, eles seguiram em frente. Soube por conhecidos que estavam juntos, criando os filhos como uma família. Isso doeu, é claro, mas também trouxe uma certa clareza. Eles tinham feito suas escolhas e eu tinha feito as minhas. O perdão, se um dia viesse, não seria para eles, mas para mim mesma. Por enquanto, tudo o que eu podia fazer era reconstruir minha vida, um pedaço de cada vez, longe das sombras que eles haviam deixado. Com o passar dos meses, busquei terapias e grupos de apoio. Foi em uma dessas reuniões que ouvi uma frase que ficou comigo. O perdão é como soltar uma corda que te prende a algo pesado. Não é sobre eles, é sobre sua liberdade. Essa ideia não me fez perdoar imediatamente, mas me deu um caminho a seguir. Decidi focar em minha carreira, voltar a estudar e criar novos vínculos. Era estranho no início, preencher o vazio deixado por aqueles que considerei minha família. Mas era necessário. Clara tentou entrar em contato algumas vezes. As mensagens eram curtas, quase robóticas. Precisamos conversar, dizia uma. Quero explicar, dizia outra. Eu as lia e deletava. Não sabia o que ela poderia dizer que mudasse o que aconteceu. Ricardo, por sua vez, desapareceu completamente. Era como se ele nunca tivesse existido, exceto pelas memórias que ainda me assombravam. Um dia, encontrei uma carta de Clara deixada na portaria do meu prédio. Nela, ela escrevia: Eu sei que o que fiz foi imperdoável. Não quero justificar,
mas quero que você saiba que não planejei nada disso. Foi um erro que se tornou um abismo, e eu me afundei nele. As crianças perguntam sobre você, e eu não sei o que dizer. Não espero que você me perdoe, mas quero que saiba que eu ainda te amo. Você é minha irmã, e isso nunca vai mudar. Li a carta várias vezes antes de guardá-la em uma gaveta. Não chorei. Não senti raiva. Apenas um vazio. Era como se as palavras dela não pudessem mais me alcançar. Talvez fosse o resultado do tempo, talvez uma defesa que eu criei para mim mesma. No entanto, comecei a pensar mais nas crianças. Elas não tinham culpa, e a ideia de nunca conhecê-las me incomodava. Será que estava na hora de abrir uma brecha? Foi durante o Natal daquele ano que tomei uma decisão. Liguei para meus pais e disse que aceitaria passar a ceia com eles, com a condição de que Clara não estivesse presente. Eles concordaram imediatamente, talvez aliviados por eu dar qualquer passo em direção à reconciliação. A noite foi estranha, mas calorosa. Meus pais estavam visivelmente emocionados, e eu pude sentir o quanto eles tinham sofrido com a separação. Ao final da noite, minha mãe me entregou uma foto das crianças. Elas perguntaram por você, disse ela com os olhos brilhando de esperança. Eu ainda não sabia o que faria, mas algo dentro de mim dizia que aquele era um pequeno início. Um primeiro passo para um futuro onde eu pudesse olhar para tudo isso com menos dor e mais compreensão. Porque no final das contas, a vida é feita de reconstruções, e eu estava disposta a tentar.